Bom dia. Mateus 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Jesus tinha dado uma série de ensinamentos a respeito de como viver, como as pessoas devem agir, proceder no seu dia a dia, até mesmo porque para alcançar a fé. Ele tinha falado sobre oração, ele tinha falado sobre os caminhos, os dois caminhos, a porta larga e estreita. Jesus tinha falado sobre a insensatez e a sabedoria, tinha falado sobre a prudência no julgar, saber julgar. Fato que muitas pessoas entendem, por não conhecer a palavra de Deus, que Jesus disse que não era para julgar. Então Jesus tinha dado grandes ensinamentos. Isso ele estava em um monte, ou seja, um elevado. Então depois que ele desce, várias pessoas, multidões, muitas pessoas que o seguiam, lhe apertavam, como eu sempre tenho dito ultimamente. Essas pessoas que o seguiam eram por vários motivos, muitos querendo armar cilada para ele, outros realmente aprendendo, querendo aprender, outros esperam de um milagre, outros curiosos, enfim, tinha de tudo. E quando Jesus desce, então, ele fala, rapaz, todo mundo ficou maravilhado, ficaram encantados, porque Jesus ensinava realmente com autoridade, ao contrário dos sacerdotes. Jesus falava com autoridade porque ele era a principal autoridade. Ele era e é a principal autoridade. Ele está falando dele, ele está falando do reino dele. Então ele tinha toda a autoridade de falar e as pessoas ficaram encantadas, maravilhadas com a maneira dele pregar, dele ensinar. Agora, quando ele está descendo o monte ali, as multidões acompanhando, seguindo, ele, ali então, do meio do povo, sai ali um leproso, ou seja, um doente, um enfermo de lepra. E chega, vem diante dele, adorando, ajoelha diante dele, falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me curar. Nós temos que observar primeiro a fé deste homem. Porque os leprosos, que naquela época não existia cura, mesmo porque a cura da lepra é recente, e muito recente por sinal. Tem alguns anos atrás a lepra não tinha cura, e ainda tinha o costume, os leprosos permaneciam longe das pessoas. A lepra é uma doença que apodrece a carne das pessoas. A lepra, as pessoas às vezes estavam segurando um copo, por exemplo, e na hora que guardavam o copo não percebiam, uma parte de um dedo dela ficava agarrada no copo, iam perdendo parte do corpo. Você encontrava o leproso com parte do nariz comido, já viram ali só o buraco ali, parte do braço, enfim, é uma doença triste, é uma doença realmente que traz o apodrecimento do corpo, da carne. E naquela época, desde a época da lei de Moisés, os leprosos, aquele que era confirmado com lepra, tinha que viver afastado, longe das pessoas. Não poderia se aproximar. As pessoas tinham que manter-se à distância. Ou seja, os leprosos tinham que manter-se à distância. Se, por exemplo, os leprosos entendessem de estar junto com as pessoas, a viver no meio das pessoas, eles eram mortos à pedrada, apedrejados.
os leprosos tinham que viver fora do acampamento, fora da cidade, na casa ali à distância. Em hipótese alguma, poderia estar no meio das pessoas. Mas nós vemos esse leproso aqui, primeiro a coragem, ele colocou a vida dele em risco. Ele foi, tá, nós estamos vendo que tinha várias multidões, né? Mas ele resolveu, mesmo assim, arriscar no meio das multidões e se aproximar de Jesus. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que tinha cura. Ele acreditava em Jesus. Ele sabia que Jesus tinha resposta. Sabia que a resposta só poderia vir de Jesus. Então, por isso que ele se aproximou. Por isso que ele arriscou. Ele sabia quem era Jesus. Então ele veio, ajoelhou diante de Jesus, adorou, falou: se queres, o Senhor pode me limpar. Versículo 3. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Jesus não questionou, Jesus não perguntou nada para ele, Jesus não quis saber absolutamente nada. Só respondeu o que ele perguntou. Falou: olha, Jesus disse, ele disse para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, se é da tua vontade, o Senhor me limpa, o Senhor me cura. Jesus falou: não, eu quero. Fique limpo, ser limpo. E tocou nele. Primeiro nós voltamos a afirmar, enquanto as pessoas fugiam dos leprosos, Jesus dirigiu-se ao leproso. Jesus tocou no leproso. Encostou no leproso. E tem que, por que isso? Porque a lepra é uma doença realmente transmissível. Ela é transmissível ao toque, ao convívio com as pessoas. Então, Jesus, ao contrário, foi nele e tocou. Falou: não, eu quero que você fique limpo. E na mesma hora ele foi curado da lepra. Na mesma hora a lepra foi embora. Isso foi imediato. Jesus não fugiu. Ao contrário, Jesus se aproximou do leproso. Eu me lembro que até há pouco tempo, alguns anos atrás, quando eu era criança, aí na cidade os leprosos ficavam nas praças pedindo esmola, mas eles com chapéu ou com uma outra coisa, as pessoas passavam de ônibus, eles de longe pediam para as pessoas jogarem alguma coisa. Eles mesmos não se aproximavam ali do ônibus, não podiam aproximar das pessoas para pedir esmola. Isso eu vi quando criança, que ainda naquela época não tinha cura. Mas agora você vê que era uma doença realmente transmissível. Agora não, Jesus vai ao encontro dele. Jesus toca na lepra. Eu não quero, você fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo. Imediatamente a cura chegou. Ele foi acreditando que receberia a cura. Ele foi sabendo disso e recebeu na hora. Não, na hora, foi instantâneo. Jesus falou: não quero, você fica limpo. Na hora acabou. Na hora a lepra sumiu. Aquela podridão, aquela coisa, aquela vermelhidão que estava na pele dele sumiu, desapareceu e ele voltou a ficar com uma pele perfeita, purificada igual qualquer pessoa. Quando nós falamos em lepra, nós lemos da história da Bíblia lá de Naamã. Naamã era um leproso. Mas quando o profeta mandou se banhar 7 vezes no Rio Jordão, a pele dele também ficou purificada, descoagulou a pele de jovem. Ou seja, restabeleceu a pele. Não tinha mais a podridão. Bom, versículo 4. Em seguida, Jesus lhe disse: veja que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra o teu corpo ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ao contrário das pessoas pensam, Jesus não queria negócio de notoriedade, não. Jesus não fazia propaganda. Ele não ficava fazendo questão de divulgar isso ou aquilo, não. Na verdade, é o contrário. Ele queria que as pessoas ficassem sabendo por quê. Como naquela época as pessoas não tinham entendimento completo das escrituras, eles entendiam de maneira errada. Eles tinham entendimento
que Jesus, que o Messias, os que acreditavam em Jesus, que ele viria como rei físico, o rei de Israel, porque a Bíblia referia ao rei, mas ele é rei dos reis, Senhor do Senhor. Ele não é rei de somente rei de Israel, um rei físico. E as pessoas queriam levantá-lo, erguer, ungir, ou seja, consagrar ele como rei de Israel. Para quê? Para combater as lutas dele, para estar os livrando, para estar lutando, por exemplo, contra Roma, que eles viviam sob o jugo de Roma, para libertar desse poderio. E de outros também, naquela época, várias nações ali. Ah, não, esse Messias que vai libertar o Israel, é isso que eles imaginavam, e o povo vai ficar forte, nenhuma nação vai poder contra Israel. Era esse o entendimento é errôneo. Então, por esse motivo, Jesus faz a questão, falou, escuta, vai, não fala nada com ninguém, não fica comentando nada com ninguém. Mas, não vai dizer ninguém, mas mostra o teu corpo ao sacerdote. E oferece, entrega ali a oferta que Moisés já tinha determinado. Ou seja, Jesus reafirmou aquilo que Moisés tinha dito sobre a questão desta oferta. Então, ou seja, ele vai ofertar depois que ele está curado, ele mostrou, olha, eu recebi a bênção, eu recebi a cura, e está aqui a minha oferta. A oferta como testemunho. Por isso, quando eu sempre falo, gente, que não se deve participar de nenhuma campanha onde você tem que colocar algum valor, envelope, ou dar algum valor, não dá um valor para Deus abençoar, Deus vai multiplicar, isso é conversa fiada, isso é lorota, e além do mais é pecado. É pecado. É pecado ali os participantes, é pecado o pastor que está agindo assim, é o pecado todos concordantes com isso. A oferta você dá, não. Você recebeu a bênção. Apresenta a sua oferta. Agora sim. Não é antes, não. Porque antes você está tentando comprar a bênção. Você está tentando apressar a bênção. Você está tentando fazer com que o Senhor te abençoe e você está pagando por isso. Não, mas a oferta você dá depois de você receber. Você recebeu uma cura? Apresenta a sua oferta. Olha, eu recebi a cura, eu fui curado disso e disso, está aqui minha oferta. Eu recebi, eu queria uma bênção nessa área. Eu recebi e está aqui a minha oferta. Eu queria isso do Senhor, eu estava numa dificuldade assim, sabe? Eu estava lutando pela restauração do casamento, eu consegui restaurar, está aqui a minha oferta. Eu estava lutando para conseguir um emprego, eu consegui um emprego, eu passei num concurso do jeito que eu esperava, está aqui a minha oferta. Apresentar depois. A oferta é de agradecimento, a oferta de testemunho. É depois. É posterior, não anterior. Jesus mandou, falou, vai e apresenta a oferta. Mostra o teu corpo, mostra que você foi curado, você recebeu a bênção, você foi abençoado. Agora então, você apresenta a oferta. Ou seja, totalmente ao contrário do que esses supostos pastores modernos hoje pregam. Eles querem que as pessoas ofertam antes, dizendo que Deus vai dar, vai multiplicar, sendo que não é verdade. Isso não tem nenhuma base bíblica. Jesus, ao contrário, condena esse tipo de coisa. Primeiro você recebe sua bênção, depois você apresenta sua oferta de testemunho. Muito bem, versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, e sofrendo horrível tormento. Então Jesus entrando em Cafarnaum, um centurião, ou seja, um capitão de 100 soldados. Um capitão que era responsável por 100 soldados. Claro que esse capitão estava a serviço de Roma. Serviço de César. Ele era uma autoridade romana. E ele, vemos que a fé deste homem, apesar de não ser um judeu, ele tinha muito mais fé do que os judeus. Que ele chegou, ele veio até Jesus suplicando, falou, olha, ele sabia que Jesus tinha solução, então não chegaria Jesus suplicando. Falou, olha, o meu servo, o meu empregado, o meu escravo,
ele está paralítico e sofrendo horrível tormento. O meu servo está atormentado, ele está paralítico. Me ajuda, cura-o. Ele veio até Jesus sabendo que Jesus tinha cura. Naquela época tinha médico? Tinham. Lucas era um médico. Mas, ou seja, a cura que ele esperava, os médicos não tinham. Ele sabia que quem tinha era Jesus, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Então, este homem que não era um judeu, veio até Jesus pedindo. E clamando, dizendo que ele tinha um bom coração. Que ele estava preocupado com o servo, com o empregado, com o escravo dele. Não era com ele, não era com o filho, com uma filha dele, não, era com o empregado, com o escravo. Ele disse, Senhor, o meu servo está paralítico e sofrendo horrível tormento. Versículo 7. Então Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. A resposta de Jesus foi direta, falou, não tá, eu irei curá-lo. Eu vou libertá-lo, eu vou lhe dar vida, eu vou lhe dar saúde, eu vou. A afirmação de Jesus deu ele, Jesus disse, não, eu vou lá orar, nós vamos lá orar para ver se ele fica curado. Jesus disse, não, nós vamos lá ver se ele vai. Não, ele disse, eu vou curá-lo. Eu irei curá-lo. Eu vou lhe dar cura. Garantiu, 100% afirmou. Versículo 8. Ao que respondeu o centurião, Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um vai, e ele vai. E ao outro vem, e ele vem. Ordena meu servo, faz isto, e ele o faz. Você vê a humildade, a simplicidade, a fé desse centurião. Ele chegou para Jesus e falou, olha, eu não sou digno, eu não mereço que o Senhor esteja debaixo do meu teto. Ou seja, eu sou um pecador, sou um imundo. Ele reconheceu os pecados dele. Falou, não mereço que o Senhor entre na minha casa, debaixo do mesmo teto. Mas só se eu dar uma palavra, só se eu mandar uma palavra aqui, ele fica curado. Ou seja, a fé desse homem é fenomenal. Esse homem que não era israelita, que não era judeu. Ele creu, ele cria muito mais em Jesus do que a maioria, inclusive dos judeus. Falou, não precisa soltar debaixo do meu teto, não, manda só uma palavra. Porque eu sei que eu também tenho autoridade. Eu falo para um soldado meu, olha, vai ali, faz isso, ele vai. Eu digo para o outro, não, vem, faz assim, ele vem. Eu digo para um servo meu, faz isso, faz aquilo, ele faz. Então nós sabemos que o senhor tem autoridade, a sua autoridade é muito maior. Se o senhor falar não para ficar curado, vai ficar. Isso é fé. A fé desse homem é transbordante, ele só não precisa, se quer o senhor ir na minha casa. Daqui mesmo o senhor manda, o senhor fala uma palavra e ele será curado. Ele cria. Isso aqui é fora do comum. Então o que aconteceu? Versículo 10. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam, com toda certeza, vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Jesus elogiou a fé desse homem e falou, nem aqui em Israel encontrei um homem com tamanha fé, ou seja, nem vocês, hebreus, israelitas, judeus, nem vocês têm a fé deste homem. Este homem demonstrou fé, me falou, não precisa ir na minha casa não sou digno, eu sou pecador, eu não mereço que o senhor vá na minha casa, mas só de o senhor mandar, só de o senhor falar aqui agora, só de o senhor dizer uma palavra, vai acontecer. Somente isso. Isso quer dizer, crer realmente, sabia que era Jesus, tinha essa certeza. Jesus falou, não, isso realmente nem que Israel encontrou essa fé. Vocês não têm a fé que ele tem. É isso que Jesus quis dizer.
versículo 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaque e Jacó no reino do céu. No reino dos céus. Jesus está dizendo isso. Escuta, vocês aqui, os hebreus, judeus, não têm tamanha fé. Mas várias pessoas virão do Oriente, do Ocidente, e eles, pela fé, serão salvos. Ou seja, estarão com Abraão, Isaque e Jacó, vocês estarão no reino do céu. Vocês estarão no reino, vocês estarão salvos, serão salvos, porque têm fé. Enquanto vocês aqui, não. Jesus veio ali no meio dos judeus. Mas os judeus não creram nele. Prova tal que o pegaram, prenderam e o crucificaram. Falou, olha, vai ter pessoas do Japão, da China, da Rússia, da Alemanha, do Brasil, da África, de toda parte. Essas pessoas entrarão no reino de Deus, no reino dos céus. E muitos aqui não vão entrar porque não têm fé. Pessoas de longe terão fé. Mas vocês não. É isso que ele está mostrando. E a verdade nós sabemos, são poucos realmente os judeus convertidos ao cristianismo. Porque os judeus ortodoxos mesmo não acreditam. Acreditam em Davi, acreditam que Jesus foi um profeta, somente isso. Mas não acreditam que ele foi o Filho de Deus, que ele é o Salvador. Quem crê em Jesus será salvo. Quem não crê já está condenado. Então esses nós sabemos que não serão salvos. Essa que é a realidade. Porque não creram no Filho de Deus. Então o que ele está dizendo é isso. Os gente toda parte virão serão salvos. Mas vocês não. Está dando exemplo que esse romano ia ser salvo. Que ele tinha fé em Jesus. Os judeus não prova tal que eles pegaram e prenderam. O versículo 12. Entretanto, os herdeiros do reino, que seriam eles, os judeus, serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Enquanto vocês, judeus, muitos de vocês serão lançados mesmo para o inferno. É isso que ele está dizendo. Pessoas virão de fora, se converterão, serão salvos, porque crê no Filho de Deus, crê em Jesus. Assim como esse romano está mostrando que crê, que tem fé. Então, por isso que eu fico observando as pessoas. Tem uma coisa hoje de adorar Jerusalém, adorar não judeus, Israel. Não, nós adoramos Jesus. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e da mesma maneira como creste, assim te sucederá. Naquela mesma hora o servo foi curado. Vai. Assim que você creu, acontece. Na mesma hora o servo dele foi curado. Eu vejo as pessoas falar, não, tem que ter fé. Tem uma banda de pastor das denominações. Não foi curado por causa da fé. Não, mas pela nossa fé, se nós temos fé. Esse centurião foi curado, não foi pela fé. O servo dele foi curado. Não foi pela fé do servo, não foi pela fé do seu senhor, do centurião. Nós temos outro exemplo, quando Jesus está pregando numa casa, aí 4 pessoas trazem um enfermo, um paralítico, em uma cama. A Bíblia fala bem claro, e Jesus, vendo a fé deles, o curou. Foi a fé deles, não foi nem do paralítico. Aqui também Jesus está mostrando que não foi a fé do servo, mas a fé do centurião. Vai-te da maneira como creste, como você creu, assim te sucederá. E aconteceu. Naquela mesma hora o servo foi curado. Isso é fé, isso é chegar a Jesus. Versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Pessoas já me perguntaram, vem cá, os discípulos eram casados? Pedro era casado? Claro, se ele não fosse casado, ele não teria sogra. Então, Jesus foi até a casa de Pedro, e a sogra dele, ou seja, a mãe da esposa de Pedro, estava doente, estava enferma, estava de cama, estava com febre alta. Versículo 15.
Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. E em seguida levantou-se e passou a servi-los. Estava com febre, Jesus chegou e tocou na mão dela. Na mesma hora a febre passou. A febre acabou. A doença foi embora. E ela então foi servi-los. Foi preparar o lanche, o almoço, jantar, não sabemos o que. Ela passou a servi-los. Eles estavam boa, sarada, sadia. Quando Jesus vem, quando Jesus entra, Jesus nos toca. Não importa qual seja, enfermidade espiritual, emocional, psicológica, ela sai. Jesus chegou e aconteceu só. A mãe da mulher de Pedro. No início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos que estavam doentes. No final da noite, começaram a trazer endemoniados, pessoas manifestando demônio, outros doentes. Jesus, só com a palavra, expulsava os demônios, as pessoas ficavam libertas, os doentes ficavam curados. E versículo 17. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. E o que Jesus está fazendo já tinha sido predito pelo profeta Isaías muito tempo atrás, há mais de 400 anos antes. E ele tomou sobre si, está em Isaías 53. Isaías capítulo 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, pessoalmente levou as nossas doenças. Versículo 18. Quando Jesus viu que uma multidão rodeava, ordenou que atravessasse para o outro lado do mar. Ali é o mar da Galileia, o lago de Genezaré, tudo é o mesmo nome. Então, aproximando-se dele, um escriba lhe disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus falou com os discípulos: escuta, a multidão chegando, né? Aquela coisa, um monte de gente. Falou: olha, falou com os discípulos: vamos atravessa ali, vamos lá pro outro lado lá. Atravessar o lago. Então, a multidão já está sufocando. Aí chega um escriba. Quem é escriba? Aquele que escrevia a Bíblia. Porque não tinha máquina, nada. Naquela época, cópia. Então a Bíblia era copiada, né? Eles copiavam. Então eles eram os escribas, ou seja, portanto conheciam bem as escrituras. Naquela época tinha o Antigo Testamento só. Então, aí chega um homem desse que conhecia, né? Supostamente deveria conhecer a Bíblia. Chegou para Jesus e disse: mestre, seguir-te-ei para onde quer que for. Para onde você for, eu vou te seguir. Para onde você for, eu vou te seguir. Olha a resposta de Jesus. Versículo 20. Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Falou: olha, escuta, você falou que vai seguir até onde eu for, mas até as raposas, né, os animais, a raposa, eles têm a toca, tem um lugar para eles ficarem aqui. As aves do céu, os passarinhos, os pássaros, eles têm um ninho. Mas o Filho do Homem, seja eu, não tenho casa. Ao contrário de pregador, você fala: não, Jesus tinha isso aqui. Não, Jesus não tinha, ele mesmo afirma, não tinha nada. Nós vimos que ele ia para a casa dos outros, ele almoçava na casa dos outros, ele era mantido, sustentado por Deus. Eu não tenho. Nós vemos quando ele está em Jerusalém, sempre ele ia para o Horto, ali para o Getsemane, onde ele passava as noites. Ele dormia ali. Ficava no templo durante o dia, à noite ia ali para o Horto, ele passava a noite com seus discípulos. Então, pessoas querem dizer: não, Jesus tinha isso, tinha aquilo. Não, Jesus não tinha nada. E ele mesmo afirma. Falou: não tinha nada não. Aí o cara vai falar: eu vou te seguir. Ele falou: olha, presta atenção, tu vai me seguir. Você vai me seguir, mas não tem nada não. Não tem casa, não tem nada não. É isso que ele está dizendo. As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça.
Versículo 21. Outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Senhor, eu quero te seguir. Eu vou te seguir, mas primeiro meu pai morreu. Eu vou lá sepultar meu pai. Versículo 22. Jesus respondeu: segue-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Segue. Deixe os mortos sepultem seus mortos. O que quer dizer com isso? Nós devemos seguir Jesus. Ah, mas não, os mortos. Estamos falando de mortos espirituais. Os mortos espirituais nem estão preocupados em estar enterrando ali quem morreu. Quem morreu, morreu. É somente um corpo qualquer. Olha, você me segue. Fica preocupado não. Deixa lá que os mortos, pessoas que não são vivas, não estão vivos espiritualmente, sepultem seus mortos. Nós lemos hoje Mateus 8, até o versículo 22. Todas as dúvidas nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.